Olá, queridos. Então, vamos para a nossa última aula a respeito da teologia do céu. E nessa última aula nós vamos estudar um pouquinho sobre esse terceiro céu. O que é que acontece de fato no terceiro céu? Quais são as características do terceiro céu? E vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito disso. O primeiro ponto é um que a gente já trabalhou em outro momento, que é que esse terceiro céu ele está localizado no alto. Gálatas 4, 26 vai dizer assim: mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual é nossa mãe. Então, assim, a cidade que está localizada no céu está localizada em cima, é lá de cima. Então, o terceiro céu, ele está acima de nós, né? Ele está localizado na parte de cima. Filipenses, capítulo 3, no verso 20, Paulo também vai dizer que nós aguardamos a cidade que está nos céus, da onde também vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa cidade está sendo edificada nos céus, no terceiro céu. E, provavelmente, o que existe no terceiro céu, ele está tudo concentrado na cidade, no que existe nessa cidade. Tudo que existe no céu está concentrado na cidade. Então, uma coisa que a gente percebe quando a Bíblia fala a respeito do céu, quando a Bíblia fala a respeito dessa realidade, ela sempre está tratando sobre essa cidade. Então, se existe alguma outra coisa no céu fora da cidade, a Bíblia não relata. O que nós vemos é as coisas que acontecem especificamente no terceiro céu, eles estão concentrados na cidade. Em Hebreus, capítulo 11, vai dizer no verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual o próprio Deus é o arquiteto e o edificador. Então, o próprio Deus planejou essa cidade, o próprio Deus desenhou essa cidade, mas ele não apenas desenhou essa cidade, mas ele edificou essa cidade. Foi o próprio Deus que fez a cidade que está nos céus, que é a nossa cidade, a cidade onde nós habitaremos um dia. O próprio Deus pensou minuciosamente, ele arquitetou, e não apenas arquitetou, mas ele construiu essa cidade com as suas próprias mãos. E outra característica interessante dessa cidade se encontra em Apocalipse, capítulo 21, no verso 10, que diz assim: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, a cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Então, provavelmente aqui, João ele estava situado, ele foi levado ao monte que existe nessa cidade. E juntamente com essa cidade, ele estava descendo, ele olhou para baixo e viu a cidade de Jerusalém. E ele viu que essa cidade estava descendo do céu, da parte de Deus. Vários outros textos em Apocalipse a gente vai ver esse relato de João. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 22, vai dizer: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia dos santos, e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores
aos que do próprio Abel falava. Então, o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos nos achegado então ao monte do Senhor. Ao monte do Senhor que está onde? Na cidade do próprio Deus, que é a Nova Jerusalém. Então, a cidade da Nova Jerusalém, que é a nossa cidade, que é a nossa pátria, essa cidade, ela tem um monte. E nesse monte é onde o Senhor está calcado os seus pés. Nesse monte é onde o Senhor está assentado no seu trono de glória. Em Salmo 48, do verso 1 ao verso 8, nós temos aqui um texto lindíssimo. Esse é o texto que deu origem a uma das canções mais conhecidas na igreja brasileira, que é a canção Grande é o Senhor, do Adhemar de Campos. E esse texto ele fala o seguinte: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer no seu alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores da parte do Oriente. Como vento oriental destruístes as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Então, a cidade do nosso Deus, existe um monte. Na cidade do nosso Deus existe um monte. E esse monte está ao norte da Nova Jerusalém. E nesse monte é onde o Senhor está assentado. Quantas vezes nós ouvimos o salmista Davi dizer que ele gostaria de habitar no monte do Senhor, porque no monte do Senhor é onde está estabelecido o trono do nosso Deus, é onde está estabelecida a casa do nosso Deus, no trono que está ao norte da cidade santa, em cima de um monte que é o lugar mais alto do universo, que é o lugar mais alto criado, que é o lugar mais alto que se pode existir. É nesse lugar onde o trono do Senhor está estabelecido, e é desse lugar que o Senhor governa sobre todas as coisas que Ele criou, no monte do Senhor, na cidade da Nova Jerusalém. É nesse lugar que nós iremos habitar um dia, que nós iremos um dia. Apocalipse capítulo 21, no verso 16 e 17, vai trazer a altura desse lugar, porque ela vai falar da altura da Nova Jerusalém. E o monte do Senhor é o lugar mais alto da Nova Jerusalém. E nós vamos ver ali que a altura desse monte é de cerca de 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. Você sabe o que é isso? Essa é a distância de Salvador para a cidade de São Paulo, por exemplo. Então, o monte do Senhor é deste tamanho aí. 2.200 quilômetros, o lugar mais alto do universo. E é nesse lugar que o Senhor habita, é deste lugar que o Senhor governa todas as coisas. É nesse lugar em que João viu, onde João foi levado, no capítulo 4 de Apocalipse, onde ele diz que olhou para cima enquanto todas as portas na terra tinham se fechado para ele. João estava preso, ele estava recluso na ilha de Patmos. E quando todas as portas da terra se fecharam, a Bíblia diz que o Senhor abriu uma porta nos céus e chamou João. João, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. E João, ele sobe até o terceiro céu. E ao subir, ele encontra o ambiente celestial,
ao subir, ele está no cume do monte que está na Nova Jerusalém. E ele vê o trono de Deus. Ao redor do trono, 24 anciãos, 4 seres viventes, querubins, serafins e todas as hostes celestes adorando o Senhor. E ele vê ali todo o ritual, toda a liturgia que está acontecendo nos céus nesse exato momento. João, ele é levado exatamente a esse lugar, a um lugar físico, a um lugar onde você pode tocar nas coisas. Esse lugar é o céu. E você precisa compreender esse lugar, porque quando você está orando ao Senhor, você não está orando simplesmente aqui na terra. Você automaticamente é conectado com esse lugar. Você precisa compreender que quando você está orando diante do trono do Senhor, o Senhor dos exércitos, esse Senhor glorioso que está sentado no alto e sublime trono, em cima do lugar mais alto do universo, que é o Monte Sião, na Nova Jerusalém. É nesse lugar que você está quando você está orando, porque a Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que Paulo nos diz. E Cristo Jesus, Ele está assentado no cume desse monte, no topo desse trono. É nesse lugar que Cristo está assentado. E Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nesse lugar, para governar o universo através da nossa intercessão, para governar o universo através das nossas orações, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, toda vez que nós oramos, nós precisamos ter noção que nós não estamos simplesmente aqui na terra, mas nós estamos governando a terra, nós estamos administrando a terra a partir dos lugares celestiais, assentados em Cristo Jesus. Os principados e potestades, eles estão no segundo céu. Porém, nós não estamos apenas no segundo céu, nós estamos no terceiro céu, assentado com Cristo Jesus. E quando isso acontece, o fato de nós estarmos assentados com Cristo Jesus significa que as nossas orações, elas perpassam os segundos céus, aonde estão principados e potestades, aonde estão as influências que estão governando a terra nesse exato momento. Quando nós passamos a olhar a terra sem entender que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós nos movimentamos de acordo com essa era. Nós nos movimentamos através de justiça social, de manifestações e de todas as coisas terrenas que podem acontecer, enquanto a nossa realidade é muito superior. Nós estamos agora estabelecidos numa nova ordem, na ordem sacerdotal de Melquisedeque, em que o Senhor é o sumo sacerdote e todos os cristãos, somos sacerdotes, que estamos oficiando diretamente no trono de Deus. Porque o trono de Deus, o que fazia a separação, foi rasgado. O véu que fazia a separação entre nós e o trono de Deus, esse véu foi rasgado na cruz do Calvário, quando Cristo rasgou de cima a baixo, nos dando completo acesso a esse lugar físico chamado céu. É esse lugar onde nós estamos assentados para governar as regiões da terra por meio da nossa intercessão, por meio das nossas orações. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. Por isso que Jesus fala que a casa do meu Pai, ela será chamada uma casa de oração. Ela não é casa de manifestação, ela não é casa de qualquer outra coisa, senão uma casa de oração. Então, querido, há uma responsabilidade colocada sobre os seus ombros, sobre os meus ombros, de oficiarmos o nosso sacerdócio diante de Deus. E a partir desse ofício sacerdotal, nós governemos a terra que Ele nos deu,
que Ele nos deu para administrarmos, que Ele nos deu para cuidarmos. Nós só podemos fazer isso de maneira correta quando nós exercemos o nosso sacerdócio diante de Deus. E é esse lugar em que o Senhor está nos chamando. Assim como existia uma porta aberta para João, e João pôde subir e entrar nesse lugar, existe um convite hoje para você. Uma porta aberta que está nos céus, e uma voz, a voz do próprio Senhor, que é como a voz de muitas águas. Essa voz está te chamando, sobe para cá, eu quero ter comunhão com você. Sobe para cá, eu quero me relacionar com você. Essa voz que está te convidando nesse exato momento. E você pode subir a esse lugar. Você pode ter acesso a esse lugar. Por isso que o autor aos Hebreus fala, podemos entrar confiantemente nesse lugar. Você não precisa ter mais medo. Você não precisa ter mais medo, porque o caminho de acesso a esse lugar é o próprio Jesus. Você não precisa temer. Você pode entrar confiantemente nesse lugar e acessar a glória de Deus. Ei, me ouça mais um pouquinho que eu tenho uma novidade para você. Se você gostou dessas aulas, imagine então a Siga Minha EAD. Mais de 40 disciplinas, professores que têm feito um trabalho extremamente relevante na nação brasileira, unidos para proporcionar para você o melhor conteúdo, para que você possa desempenhar a obra do ministério de maneira extremamente eficaz. Nós preparamos matéria como escatologia, cristologia, trindade, o conhecimento de Deus e seus atributos, os dons espirituais, os 5 ofícios ministeriais, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Temos um material extremamente relevante para que você possa estudar e se instrumentalizar para exercer aquilo que você foi chamado. Agora no dia 5 nós estaremos abrindo as inscrições oficiais. Mas para você que ficou comigo até aqui, eu quero trazer uma novidade. Vocês podem nesse exato momento se inscrever e ter acesso às primeiras aulas do nosso curso. Não perca tempo. Clique no link aqui abaixo e acesse a nossa página. Lá você terá acesso a todas as informações que você precisar. Não tenha dúvida que essa será uma das melhores escolhas da sua vida. Queremos estar com você por 1 ano, abençoando, enriquecendo e preparando vocês, aperfeiçoando vocês para a obra do ministério. Que Deus os abençoe.